no nosso pensamento, na nossa memória, iríamos de tal maneira familiarizarmos com o Salmo 103, que antes que o ano termine, nós já teremos assimilado na mente, no pensamento, os 22 versículos. E eu tenho pensado sobre isso, tentando descobrir uma melhor forma, uma melhor maneira para que isso torne possível para você e você venha, enfrentando esse desafio, alcançar êxito. Eu gosto de desafio, você também gosta de ser desafiado? Mas é importante que tenhamos êxito diante de um desafio, e para isso precisamos usar métodos e recursos. Então eu estou com um método que eu vou tentar usar no mês de abril, e aí nós iríamos então, cada dia do mês, o dia 1º de abril, você passa o dia todo com papel escrito o primeiro versículo. Você vai conviver com bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é o versículo do dia. Surgiu um momento, você traz a mente, traz a memória, bendize a minha alma, todo transcorrer do dia, não sei quantos passos você vai dar nesse dia 1º de abril, mas tenha em mente, Salmo 103, versículo 1. O mais você puder exercitar, principalmente durante o dia, porque chegar-se-á à noite e você vai dormir. Eu acho tão interessante quando um professor nosso de educação física disse: se soubéssemos o que acontece quando estamos dormindo, valorizaríamos muito e entenderíamos o processo do corpo. Trabalha gigantescamente, com tantas coisas para colocar em ordem, processamento da mente, processamento de dados, e no outro dia você vai acordar com o versículo, o primeiro versículo, na ponta da língua, muito íntimo seu. Você vai para o segundo dia, segundo versículo, e assim sucessivamente até o dia 22. Chegou o dia 22, do dia 22 até o final do mês, pausa, descanso para você. Você trabalhou, agora você vai ter um período de descanso. Você só volta nisso no mês seguinte. Você tem aí 8 dias ou 9 dias para você ficar descansando a sua mente, vendo outras coisas. Gostou da ideia? Só em dezembro que nós vamos avaliar o seu aprendizado. E é possível que nunca mais você esqueça. E nem esqueça de 2023. Vai ajudar você a voltar no tempo e falar: nossa, 2023 foi o ano que eu convivi com o Salmo 103. Toda vez que você mirar no Salmo 103, você vai lembrar de 2023. É verdade. Por isso que eu não esqueço de 1985. Aí lá no caso meu era 1º e 2º Timóteo. Mas que bênção, irmãos, que alegria, quando eu recordo daqueles dias, abençoados dias, ok? Então aí tem todo, é um salmo de Davi, tá? Aí quando você na eternidade encontrar com Davi, que bênção, eu familiarizei com o Salmo 103, não fala 103, aquele salmo, bendize a minha alma. Você pode também colocar a música, tem a música, bendize a minha alma, eu não sei o título agora, mas depois você vai achar o título e familiarizar com isso, ok? Muito bem, vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 13, estamos iniciando o versículo 5 deste texto da palavra de Deus, 13:5. Procurai com zelo os melhores dons. No capítulo 12, Paulo, tratando desse assunto com a igreja em Corinto, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. No capítulo 13, ele vai escrever, Deus lhe deu a palavra, revelou, inspirou, Paulo escreve sobre esse caminho mais excelente, falando sobre o amor. E o nosso livro, de um grande volume, de mais de 300 páginas, é o livro
fé, amor e esperança. Não sei se existe tal livro já publicado, mas quem sabe um dia não venhamos a publicar algo assim. Estamos estudando sobre a fé, amor e esperança. A fé, que é o fundamento, aliás, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o amor é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus. Estão lá comigo no 13:5? Não se porta com indecência. Esse é o nosso tempo agora de aprendizado. Mas iniciando a natureza do amor, no versículo 4 até o versículo 7, Paulo apresenta as características dessa natureza do amor. Ele começou o capítulo mostrando a necessidade, a importância do amor. Agora nós temos a natureza e depois a durabilidade, a permanência do amor. Vamos orar nesse momento. Precisamos da direção do Senhor sobre nós, para que a palavra alcance a obra de Deus nos nossos corações. Que você saia daqui diferente de quando você chegou, para melhor, amém? Melhor. Afinal das contas, você está aqui com um propósito. Ou você está aqui apenas como um momento de passatempo? Não, eu estou aqui com um propósito. Eu quero que Deus fale comigo. Tanto quanto que Ele fale com você. Que você diga: ah, estou entendendo. Nossa, que legal, que importante. Que tremendo. Que bênção. Mas sim. Oremos não. Mais uma vez eu ressalto, versículo 5, não se porta com indecência. Está falando sobre o amor divino, amor ágape. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, ainda há pouco, congregacionalmente, nós entoávamos um cântico que entregava para nós com precisão e notabilidade que nós precisamos sobre nossas vidas, sobre o nosso viver, em tudo quanto sobre nós vem a realidade da palavra cuidado. Precisamos ser cuidados pelo Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos ter a nossa alma sendo refrigerada pelo Senhor, restaurada pelo Senhor. Eu não sei o que ocorre nos corações aqui presentes, mas que a Tua palavra, na operação, no agir do Santo Espírito, venha de encontro, e que do Senhor tenhamos ânimo, que do Senhor sejamos animados e venhamos a nos alegrar, estando na casa do Senhor. Oramos pelos que estão aqui e outros mais, que providencialmente estão conosco na transmissão. Oramos, nos entregando perante o Senhor, crendo na obra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu e você lemos as cartas, sejam elas do apóstolo Paulo ou Pedro ou Tiago, entenda, são cartas escritas para igrejas, para pessoas que estavam em Jesus Cristo, tendo-o recebido como seu Senhor e Salvador. Pessoas que já tiveram ou já haviam tido
um encontro pessoal pela fé com Jesus Cristo. Nós, na semana passada, com você, entendemos o cenário cultural da igreja de Corinto, tanto é que é chamada igreja, a carta do apóstolo Paulo, primeira e segunda, aos irmãos da cidade de Corinto, lá na Grécia. E até hoje nós temos essa cidade na Grécia, Corinto. Como eu mencionei para você, uma cidade portuária muito importante, recebendo embarcações de todas as nações através daquele mar Mediterrâneo. Na época do passado, essa cidade foi uma importante, uma autêntica metrópole. Metrópole porque ela exercia uma influência social, administrativa e comercial sobre outras cidades ali, a cidade de Corinto. Recebia viajantes vindo, ela abrigava gente das mais diversas ou de todas as culturas antigas. Viajantes vinham para Corinto, lugar excelente para divertimento e opções culturais que talvez nenhum outro lugar oferecesse com tanta ousadia. Melhor oferecimento de divertimento e cultura do que outros portos, do que outros lugares. E lá tinha um anfiteatro, uma construção romana da Grécia, abrigando lugares para mais de 20 mil pessoas. E lá também, como eu mencionei para você, estava construída o templo da deusa Afrodite, que era destacada como a deusa da fertilidade e da sensualidade. E essa Afrodite, esse templo, tinham servindo a esse templo nas cerimônias cultuais, com relacionamentos sexuais, mais de 1000 sacerdotisas, as prostitutas que se entregavam a essa atividade, e elas tinham a cabeça raspada ou cabelo curto. E o apóstolo Paulo pregou o evangelho num lugar que tinha essa situação cultural, da cultura. Ele foi para Corinto. Primeiramente ele passou pela cidade de Atenas, pregou em Atenas, e depois ele chega em Corinto. E eu falei para você que não foi apenas uma cruzada evangelística. Paulo ficou em Corinto 18 meses. Atos 18:11. Atos 18:11 menciona isso. Ele ficou em Corinto, morou lá no ano 50 por 18 meses, um ano e meio. Um ano e meio ele viveu na cidade de Corinto. E conheceu as pessoas, ganhou almas para Cristo. Conheceu, lá em Corinto ele teve um contato com aquele casal vindo de Roma, Priscila e Áquila, e provavelmente a igreja começou na casa de Priscila e Áquila. Depois, quando ele sai de Corinto indo para Éfeso, o acompanhou nessa empreitada missionária o casal Priscila e Áquila. E o apóstolo Paulo era ousado, porque mais tarde ele vai mandar saudação
para Priscila e Áquila, mencionando algo muito importante, que de ajuda, de benefício ele havia recebido desse casal. Mas o fato é que ele entrou em Corinto, pregou o evangelho, estabeleceu-se aí uma igreja. E Paulo depois viria a escrever uma carta para esta igreja, ajudando esta igreja em assuntos muito importantes. Até então, quando nós chegamos nessa parte do amor não se porta com indecência, eu tenho 3 pontos importantes que eu vou tratar com você a respeito disso, no tocante à igreja de Corinto. O amor não se porta com indecência, nós traduzimos isso. Nós descrevemos mais para você o que é este fato, o amor não se portar com indecência, não comporta-se inconvenientemente ou de maneira vergonhosa. O amor é respeitoso e não vai proceder fazendo nada para envergonhar a pessoa amada. Não é indecente. O amor nunca se porta indecentemente, com despudor, com desonra, com imoralidade. Esse é o pensamento aqui. E o que é que mais era a influência da cidade? O despudor, a imoralidade. Ele vai tratar. O amor não se porta com indecência. E aí tinha uma questão, são 3 pontos que eu vou mencionar para você. Eu estou preso ainda no primeiro. Quando Paulo, então, conversando com a igreja de Corinto, porque a igreja era formada de judeus e de gregos. Veja lá você. O comportamento, as atitudes dos judeus era bem diferente dos gregos. A maneira de vestir dos judeus era diferente dos gregos. E agora você tinha uma igreja mista. E precisava haver harmonia e bom relacionamento entre eles. Afinal das contas, Corinto, como eu mencionei para você, recebia pessoas vindas de todas as nações. E ali se levantou uma igreja com a cultura helênica, aquela mistura da cultura grega com outras culturas, e tinha os judeus ali, e como harmonizar e colocá-los em convívio benéfico que eles necessitavam. Então no capítulo 11, Paulo vai falar de algo que era indecente e mostrar como que as mulheres judias e gregas deveriam se comportar na sociedade e também na igreja. Então surge a questão aí do uso do véu. E a igreja até hoje usando o véu. Por alguns anos, até a igreja romana, aquela igreja chamada Igreja Apostólica Romana, usava véu. A partir de 1960 foi caído em desuso. Mas algumas igrejas ainda faz o procedimento do uso do véu, e batem na tecla, tem que usar o véu e tudo mais, e nós entendemos que Paulo faz uma analogia, pega 2 pontos distintos, ele mostra que para uma mulher, ele mostra que uma mulher sem o véu simbolizava na cultura judaica o mesmo que uma mulher com a cabeça raspada, o cabelo curto, simbolizava na sociedade grega. Ela era tida como infiel, como prostituta. Então como que é que os homens sabiam quem era quem nessa situação? Mulher de cabelo raspado ou curto, é o que acontecia com as prostitutas cultuais. Era visto assim. Então Paulo, o uso do véu, cobrir a cabeça para mulheres que tinham cabelo raspado ou curto, envolvia também as mulheres gregas, possivelmente as mulheres judias. E ele então escreve sobre o assunto. Nós estamos lá no capítulo 11, e o interessante é que eu mencionei para você, Paulo aqui vai mais além no capítulo 11, nessa consideração do véu. Ele entra também no relacionamento conjugal.
marido e mulher. Versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se num primeiro momento, olhando para a questão do véu, transmite, de fato questão de honra, decência, pudor, moral. Por outro lado, vem a questão do véu, num item muito importante, a questão da subordinação. A subordinação ou sujeição. Esse assunto é muito íntimo, que eu vou tratar hoje à noite, da Igreja de Jesus Cristo. Por outro lado, ele é tremendamente combatido pelo mundo. Mas você sabe, o mundo passará e a sua concupiscência, ou melhor colocação do texto da 1 João, o mundo passa e a sua concupiscência. Vou posicionar algo para você aqui hoje à noite, que o mundo terminantemente, de forma severa, rígida, agressiva, combate, é contra. Tudo bem, problema deles. Nós somos da Igreja de Jesus Cristo. Esse assunto é para o povo de Deus. A ordem aqui é para ser obedecida pelo povo de Deus. Esse é um fato importante. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo comunicando com o nosso espírito, que já foi vivificado na obra redentora de salvação, dizendo: é isso aí, vem de Deus, pratique, serás abençoado, tu serás abençoado. É entre você e Deus o seu compromisso, vai trazer bênção para a sua vida e para o seu lar. Mas vamos entender a posição das coisas. O versículo 3 é um versículo já direto. Paulo diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Há uma hierarquia. E o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Você entende comigo que Cristo, ele encarnou, se tornou o Deus homem. Nesse sentido, Deus é o cabeça de Cristo. Muito bem, vamos fazer só uma observação aqui. Quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden, o melhor lugar para eles estarem, de bênção, isso antes da intromissão do pecado. Mas eu te pergunto para você, no tocante ao ato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem é que comeu primeiro? Adão ou Eva? A resposta é clara e precisa, está lá em Gênesis capítulo 3. Eva foi tentada, cedeu à tentação e comeu. Deu para o seu marido e ele comeu. Quem é que Deus, quando vem, se apresenta, qual pessoa Deus chamou pelo nome? Ou fez menção, procurando-o? Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Adão, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A princípio, Deus está conversando com Adão. Adão é que envolveu Eva na conversa. Adão é que falou: Senhor, a mulher que tu me deste. Ó Deus, é problema aí com essa mulher que você deu para mim. Essa mulher veio com problema e trouxe problema.
como se a mulher tivesse vindo com um problema. Mas Deus foi cobrar de quem? De Adão. Adão tinha então que prestar contas a Deus, pela ação dele e da mulher também. Olha só, Deus está requerendo dele. Por quê? O que Paulo diz aqui: Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de... Versículo 3: no relacionamento com Cristo, apesar do fato de que o homem e a mulher são iguais, homem e mulher no relacionamento com Cristo são iguais, mas as Escrituras, a Bíblia, listam funções específicas para cada um no casamento. Há funções específicas para a mulher e para o homem. O que é? Não, vamos fazer a pergunta diferente. Já observou a noiva? Aliás, o que mais se observa em casamento é a noiva. Mal olhe para o noivo. Eu fui num casamento. Esse casamento, eu nunca me esqueço dele. Nunca vi tentarem acertar o momento da marcha nupcial com a entrada da noiva, como ocorreu nesse casamento. Se não fora 3 vezes, chegou a ser 4. Toca-se a marcha nupcial, essa tocou. E todas as pessoas na igreja ou no local, o que fazem? Ficam em pé e voltam a olhar para trás. Eis aí, vem a noiva. E onde é que está o noivo? No altar. É diferente do casamento judaico. É diferente, que o noivo vinha até a noiva. No casamento da cultura do Brasil, a noiva vem até o noivo. Então está lá o noivo, esperando a noiva, tocou-se a marcha nupcial, eu fiquei em pé, minha esposa, a família, todos. E a marcha foi. Mas cadê a noiva? Não estava pronta para entrar. Nem sei se tinha chegado. A pessoa responsável pela música de entrada havia cometido um erro. A Tiana está rindo ali porque eu falei que cometeu um erro, mas foi para a segunda vez. Cometeu um segundo erro, um terceiro. Fato é que quando tocou-se a marcha, na última vez, todo mundo sentado ficou e aguardou alguns instantes para ver se realmente a noiva estava vindo. Aí ela estava vindo. Aí volta-se todo olhar para a noiva. Como que é a indumentária da noiva? Ela tem um vestido. O que mais que a noiva tem? A Tiana falou que ela tem véu. Ela usa véu. Usa véu. A noiva tem um véu. O que simboliza esse véu, hein? Já parou para pensar? Honra, pudor, moral, decência. Ela está se entregando, ela vai se entregar para o seu esposo. Subordinação. Uma palavra que eles não querem ouvir, né, lá fora. Submissão. Ela usa o véu. Faz parte da cultura e aí nem entende por que estão usando. Homem e mulher são iguais no relacionamento com Cristo, mas eles têm funções específicas no casamento. O homem deve assumir a liderança do lar. E aí nós temos, além de 1 Coríntios 11, 3, nós temos também Paulo lá em Efésios capítulo 5, versículo 23.
Cadê o meu Efésios aqui, gente? Perdi o Efésios. Ah, tá aqui. Achei o texto. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Uma informação importante que Paulo colocou aqui. Por quê? O marido vai exercer a liderança. Como deve ser a liderança desse marido? Ditatorial? Um ditador? Uma liderança condescendente? Que faz o que quer? Ou uma liderança que trate a esposa com ares de superioridade? Não. Deve ser de acordo com o procedimento, com o exemplo de como Cristo trata a igreja. E aí vem o versículo 25, versículo 26. Aliás, eu vou pegar o 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí vem o versículo 25. A minha esposa gosta muito desse versículo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificar, purificando-a com a lavar da água pela palavra. Até o versículo 26. Cristo amou o seu povo, tratando com misericórdia, com respeito, com compaixão, com abnegação. Dessa maneira também devem os maridos amar as suas esposas. Até porque o homem é um vaso fraco, a mulher é um vaso mais fraco do que o homem. Lá em casa, quando estraga alguma coisa, já escuto meu nome na menor fração de tempo possível. Olha, tal coisa com problema. Já aciona a liderança. E alguém disse assim que é tão interessante esse assunto, porque você tem no lar, é como uma empresa que tem o dono da empresa, e tem o gerente da empresa, e tem os colaboradores da empresa. O dono exerce autoridade sobre o gerente sobre os colaboradores. Há uma ordem para que haja um funcionamento adequado. Agora, Deus é quem estabeleceu assim. Tudo bem, lá fora não entende isso, eles não conhecem Deus, estão num mundo sem Deus e sem esperança. Eles não têm esperança. O incrédulo, o ímpio não tem esperança. Esperança não é o ato daquilo que você espera, que você aguarda. Eles não têm esperança. Eles ainda não conhecem Jesus Cristo, aquele que veio para que através dele conhecêssemos esperança. Então, esse assunto é uma loucura para eles, mas vem de Deus, vai abençoar. É evidente que lá em casa, em alguns pormenores, na sua casa também, certamente, principalmente quando nós vamos viajar. A minha esposa pergunta: que hora vamos sair? Olha, tal hora, por causa disso e disso. Ah, mas precisamos conversar melhor sobre o horário por causa disso. Aí entra outro, mas nós precisamos definir, tomar uma posição. A mulher é vaso mais frágil. A Bíblia assim coloca. Ela precisa de segurança, proteção. Tanto é que dizem que, devido à segurança que a mulher necessita, ela quer ter alguém que tenha esses recursos
E muitas vezes algumas traduzem isso como que alguém que tem dinheiro vai me dar estabilidade, vai me dar segurança. Eu acho muito belo, benéfico para nós o testemunho da irmã Teruco com o esposo dela, o quanto Deus os favoreceu, cuidando. Não são pessoas que vieram de uma descendência familiar, de pessoas abastadas, de pessoas ricas, mas que construíram a família, tem a residência onde moram, os filhos que frequentaram além da escola o curso universitário, mas são pessoas que tiveram seu recurso maior no Senhor, amém? Que aprenderam como nós temos que aprender a depender de Deus, reconhecer que eu e você precisamos ser ajudados por Ele, até mesmo nas mínimas coisas. As esposas precisam aprender a depender do Senhor, a ser ajudadas. Este aspecto de subordinação, de submissão, não é fácil. E mesmo dos maridos liderarem, não é fácil. Nós não somos experts em liderança. Se fôssemos, e se as mulheres fossem em submissão, não haveria tantos conflitos quanto nós temos. Que o homem se deixar... Aliás, teve um caso de um casal, que o marido trabalhava, e ele viajava, ficava alguns dias fora de casa, ele recebia o pagamento, como já conheço alguns que fazem isso, entregava para a mulher e ela resolvia tudo. E ela passou a gostar dessa situação, até o ponto que ele aposentou. E agora então ele tinha tempo para que juntos eles fossem administrar a vida conjugal. Começou a entrar em conflito, em choque. Ela começou a não aceitar as opiniões dele, porque afinal das contas, ela sempre foi sozinha fazendo aquilo. E agora então, estavam a ponto de partirem para a separação, quando foram tratar do problema e descobriram onde é que estava o problema, o erro. Então é preciso que a mulher descanse na posição que Deus a colocou, vai fazer muito bem, poderá até evitar infarto, e deixar o homem assumir a responsabilidade. E olha que a questão de ser submissa é uma responsabilidade da mulher, não é apenas da mulher que tem marido convertido, daquelas que têm esposo que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa submissão, essa responsabilidade, esse compromisso que ela vai ter para com o marido, isso não significa que se o marido der uma ordem contrária à palavra de Deus, ela deve obedecer. Não, ela deve obedecer à palavra de Deus. O relacionamento que temos com Ele, você é esposa, o relacionamento que você tem com o Senhor é daquele princípio colocado pelo apóstolo Pedro, quando foram proibidos de pregar o Evangelho: julgai entre vós se é lícito ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja obediente ao Senhor. E, no entanto, pregar, no sentido de falar o Evangelho, implicar constantemente, reclamar e recusar-se a servir o esposo, vai levar o marido não convertido para mais longe de Deus. Em vez de aproximá-lo, vai distanciá-lo. Como então a mulher em Cristo deve proceder? Como é que você deve proceder? Você vai
mostrar ao seu esposo não convertido o amor de Cristo. Como é que você vai mostrar ao seu esposo não convertido o amor de Cristo? Através de um comportamento que agrada a Deus. Pensou? Então você vai mostrar o amor de Cristo ao seu esposo não convertido, procurando um procedimento, um comportamento que vai agradar a Deus. Ou seja, servi-lo e amá-lo. Amém? É difícil, mas é possível. E servindo o seu esposo e amando, vai mostrar a esse marido um exemplo maravilhoso de como Cristo serviu e amou a igreja. Amém? Cristo é o referencial em quem você vai mirar. É o seu referencial, é Cristo. E olha que tem irmãs que foram tremendamente, de maneira impressionante, abençoadas. Tiveram os seus maridos vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Eu conheci um, que a esposa dele o viu abandonar o mundo das drogas, das bebidas e da mulherada. E das rodas de música, porque ele cantava e canta, tem uma voz muito bonita, o Carlos Augusto. Tá certo que depois da conversão dele, passou-se um período de tempo, a esposa com câncer, Deus a recolheu, ela teve a sua vida ceifada, mas ela alcançou a graça. Deus salvou o meu marido. Quer ver lá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Deixa eu achar aqui, 1 Pedro 3, 7. Eu vou até no versículo 6. Dá vontade de ler todo o texto até o versículo 7. Por que não? Vamos ler todo o texto até o versículo 7. Que Pedro coloca aqui. Irmãos, amados, eu não sei se o apóstolo Paulo era viúvo ou se ele era solteiro. Mas Pedro, nós temos conhecimento que ele tinha uma esposa. Jesus curou a sogra dele, ele tinha uma sogra, e Jesus curou a sogra dele que estava com febre. Ela ficou tão animada com a cura de Jesus que ela passou a servir Jesus e os seus discípulos. Não sei o que ela preparou de alimento para eles e nem como foi esse ato de servir, mas ela serviu. 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 7, eu acho até que o Rafael já colocou lá nos comentários o texto. O Pedro está dentro de um contexto aqui, de deveres que ele está apresentando. Ele vai apresentar agora deveres conjugais, marido e mulher. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa, com decência, com honradez. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, ou seja, aquilo que mais vai chamar a atenção, que não seja isto, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara. E vai estar o exemplo aqui de Sara, irmãos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhuma ameaça. Versículo 7. Pega os maridos agora, hein? Igualmente vós, maridos, vivei com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com ela sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas
orações. Olha aí o exemplo de Sara. Sara entrou no texto da palavra com procedimento honroso, com procedimento de um amor que não se porta com indecência. Aprendemos, você tira como exemplo. Ele cita, e Pedro tinha esposa. Certamente a esposa dele, Pedro, é muito familiar. A Sara, a esposa de Abraão, que se dirigia ao marido chamando-lhe de Senhor. Casal abençoado, teve uma vida abençoada. Então, você vai mostrar ao seu marido, o marido é descrente, não conhece Jesus como Salvador, você vai mostrar a ele o amor de Cristo através de um comportamento que agrade a Deus, servindo-o e amando-o. Da mesma forma como maravilhosamente Cristo serviu e amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Mas a Bíblia também fala sobre os maridos, que devem amar as suas esposas. Elas precisam ser amadas. É interessante que numa discussão a respeito do relacionamento do casal, o marido sempre vai dizer assim: mas a minha esposa não me respeita. E a esposa vai dizer: mas o meu marido não me ama. Parece que elas precisam todo dia ouvir: eu te amo. Eu sei que eu não sou um bom marido, mas quero ser. Busco ser. Não é verdade, Felipe? Qual o pedido de oração, pastor, específico no sábado à noite? Para que eu seja um bom esposo e um bom pai. Tenho esse ideal para comigo. O marido não deve agir como um ditador. A minha esposa, diferente de alguns outros lares, tem liberdade para viajar. Pode ir viajar, precisa viajar, pode ir. A gente sabe lavar roupa, passar, sabe limpar a casa. Esses dias eu achei que eu era o único que lavava e passava minhas roupas. Um professor falou: mas eu também faço isso. Eu morei sozinho também. Eu falei: eu morei sozinho por 10 anos. Pode ir viajar. A casa não vai, quando ela voltar, estar numa bagunça, não. A gente aprendeu a limpar a casa. Aprendemos. Eu aprendi. Lavar, passar, sei fazer isso. Pode viajar. Quero viajar. Tem recursos? Tem condição? Ótimo. Pode ir que eu fico bem. Tá? Mas há um princípio. E essa questão estava... Deixa eu voltar em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo mencionando isso. Olha Paulo colocando isso aqui. Na Grécia, em Corinto. Revolucionário, não é, irmãos? Revolucionário. Ele vai então estender mais sobre o assunto. E interessante que Paulo vai colocar aqui, sob pesos de medidas interessantes, lá no versículo, essa questão no relacionamento de Cristo, o homem e mulher são iguais, mas no casamento funções diferentes. E interessante que Paulo vai dizer assim: olha, a mulher provém do homem, foi criada da costela do homem, mas por outro lado, na ordem de nascimento, o homem provém da mulher. Olha que interessante isto. Ele coloca isto para a igreja lá em Corinto. Eu estou frisando isso aqui porque o objetivo meu, eu não estou esmiuçando o capítulo 11, nem vou fazer isso, mas duas coisas eu quero que você entenda a respeito do uso do véu. Tinha a ver com a cultura lá em Corinto, mostrando a honradez, pudor, decência, moral, ética, e também a questão já destacada na palavra de sujeição, de subordinação no viver
do relacionamento conjugal. As mulheres que ainda não haviam casado, não tinham casado, estavam sujeitas aos seus pais. No aspecto entre os muçulmanos, aquele véu que elas usam tem este fato. E há culturas que exageram, não deixam as mulheres estudarem, são preparadas apenas para uma vida limitada. Estou dizendo que a mulher não pode estudar, aliás, deve estudar, deve, além de estudar, tendo harmonia para isso, pode ter uma profissão, como a mulher de Provérbios 31, que é dona de uma herdade, de uma vinha, tem servas, mas que tudo seja feito com ordem e decência. É preciso haver acordo entre marido e mulher, e a mulher tem que estar sujeita ao seu marido. Senão vira uma bagunça, vira um caos. E você viu a bênção. E apesar de Sara obedecer a Abraão, olha cá, tinha umas ideias meio estranhas. Abraão aqui era dela, não é? Como no caso da serva para Abraão, trouxe um problema sério. Mas Pedro disse, ela obedecia, chamando-lhe de Senhor, estava sujeita a ele. Se o Criador, o Deus Altíssimo, assim constituiu, tem um motivo. Vai ser sempre assim? Irmãos, eternidade muda tudo. É transitório. É agora aqui. Aqui ainda não é o céu. Mas nós vamos chegar lá. Amém ou não? Vamos ou não vamos? Estou a caminho, você também. Não é? Agora pode ser muito difícil ser esposa. Muito difícil. Aliás, nem casamento vai ter no céu. É para aqui, é para agora. O objetivo do casamento é no propósito de Deus agora aqui. Eu me lembro de uma conhecida nossa, a irmã Ruth. A Ruth, mulher quando casa, ela ganha uma designação, ela ganha uma indicação. Que Ruth está falando, pastor? A Ruth do Omar. Eu sou o João da Célia, a Célia do João, a Ruth do Omar. Eu falo Ruth do Omar, a irmã Inês, que a conhece muito bem, sabe de quem eu estou falando. Quando eu fui para casar, ela falou assim, mais um ano? Ó, Jesus está voltando, hein? Eu sei que Jesus está voltando, está breve, mas a irmã Ruth, que tinha os meninos pequeninos na época, já é hoje avó de 2 netos. Eu vi agora a postagem dela, eu fiquei imaginando, filho do Jonatas, é Jonatas e Daniel, os filhos deles, não é? Era um tal de mãe, ó Joe, Daniel. Eles brincavam, e tinha um contratempo entre eles, como acontece com qualquer irmão, em qualquer família. Família é maravilhosa, é algo esplêndido, porque não tem família perfeita, mas tem família se aperfeiçoando, essa é a diferença. Não tem família perfeita, mas tem família num processo de aperfeiçoamento maravilhoso, e são abençoados pelo Senhor. E eu vou fechar com você aqui esse assunto, que a semana que vem eu vou tratar de 2 outros pontos na carta, na questão desse pormenor, o amor não porta com indecência. Mas eu quero fechar aqui lendo sobre família o Salmo 128. Lembrando, esse assunto é muito íntimo nosso, hein? Não vai tentar convencer a sua colega da escola, que é casada, que ela tem que agir assim, se primeiramente você não a levar ao conhecimento de Cristo, como Senhor e Salvador. É preciso que Cristo seja Senhor da vida dela e Salvador. E aí então o Espírito Santo, comunicando, tornando esse assunto muito importante, ela vai dizer, verdade, eu concordo, é assim. E não é da noite para o dia. Primeiramente, gera-se um filho, dá-lhe leite, depois, papinha, mais na frente, carne, mais à frente, num certo crescimento, já dá para comer peixe. Peixe tem espinho, não é? E aí, quer dizer, tem uma etapa, um procedimento,
de crescimento espiritual. Salmo 128. Deixa eu ler esse salmo fechando esse nosso assunto hoje à noite, que é a família. Salmo 128. Salmo 128, estou no 117, já chego lá, passei por 137, 128. Temor do Senhor e felicidade no lar. Bem-aventurado, mais alto grau de felicidade é o bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aí uma Ruth está vendo filhos dos filhos dela, esse segundo neto que ela tem. Então, vale a pena ou não vale levar a sério essa questão do temor ao Senhor? É bênção. Entre em contato com Deus hoje o mais rápido possível. Diga: Senhor, eis-me aqui, me faz entender como eu estou e como eu preciso ficar na obra que tu queres realizar em minha vida. Seja sincero, se apresente. Deus, eis-me aqui, fala comigo, me faz entender o que tu queres da minha vida, porque certamente há um propósito, há um plano de Deus para você. Você não está aqui no planeta Terra morando em Barretos apenas por uma questão do acaso. Não é que é o acaso que queres Deus de você, que o faz até te manter vivo, porque Paulo falou que para ele o viver era Cristo, morrer era ganho, e estava doido para partir, mas falou: tem que ficar, porque Deus ainda quer me usar, porque se não há um motivo para você estar aqui, Deus não vai te deixar aqui. Chega um momento que Deus vai levar você, porque você já não pode mais estar aqui, já não é mais possível você estar aqui. Essa semana, o Rafael, um ente querido, né? A avó não, eu penso que é a avó, mas não é a avó do Rafael, é a bisavó do Rafael. Ela faleceu, 98 anos. Talvez no pensamento dela estava assim: será que chegarei a 100? E se ela tivesse chegado a 100, ela seria uma pessoa centenária. 98 anos. Alguém diz assim: pastor, larga a mão desse negócio centenário, pastor. 98 anos está bom demais. É muitos anos, é quase um século. É quase um século, é verdade, é quase um século. Eu já vivi meio século e completarei agora meio século mais 5 anos. Mas eu sei que há pessoas que quando Jesus vier, serão arrebatadas, depois dos mortos serem ressuscitados. Não sei se eu vou estar entre os que serão arrebatados, nem você, mas entenda, a vida é muito breve, passageira, transitória, a vida é efêmera, logo estaremos de partida. E a morte não tem essa questão: não, estou bem, estou com a idade tranquila, chegou a hora, você parte, alguma coisa acontece, um curto-circuito dá, lá se foi você.
Está preparado para encontrar com o Senhor? É Jesus seu Senhor e Salvador? A tua vida, o fruto da tua vida é isto? Azeitona vem de oliveira, uva de videira, e assim vai indo. Qual é o fruto de alguém que conhece Jesus como Senhor e Salvador, de alguém que está em Cristo? Há um fruto a ser dado: conformar a imagem de Cristo, um viver que irradia o Senhor Jesus Cristo. A sunamita, quando conheceu Eliseu, ela tinha uma definição dele: aquele homem que passa por nós aqui, meu marido, aquele homem é um santo homem de Deus. Como você é apresentado para as pessoas? Olha, essa pessoa aqui é a pessoa que me falou de Jesus. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Ela lê a Bíblia, ela ora, ela jejua, ela busca a presença de Deus, ela cultua Deus. Você acha que não faz a diferença? Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu vou orar por você, mas se apresente para o Senhor. Diga: eu estou aqui, Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Senta no divã e abre o coração. Fale com Deus do seu jeito, com o seu linguajar mais apurado que você tem, como se você estivesse conversando com alguém tão importante, que você usaria da decência no seu mais alto nível, do respeito para com alguém tão eminente, alguém tão proeminente. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai bendito, eu creio, ó Deus, que há irmãos e irmãs que não são pessoas perfeitas da vida cristã, mas que se empenham pelo aperfeiçoamento, pelo aprimoramento, ó Deus, querem ler a palavra do Senhor, estudá-la, estão abraçando os desafios que nós temos apresentado. Ó Deus bendito, que nós em todos os dias e em cada dia nos apresentemos perante o Senhor, e no assunto tratado aqui hoje à noite, ó Deus, vem da Tua palavra, mas o mundo não recebe, não entende, e o mundo é contrário. Perderão, eles não têm a bênção do Senhor, eles estão sem Deus e sem esperança. Mas esse assunto é para o povo do Senhor, que conhece o efeito daquilo que acontece com quem teme ao Senhor, com quem obedece a palavra do Senhor, com quem olha para a família como o Senhor olha. Abençoe a nossa igreja, o nosso povo. Abençoe, ó Deus, o estudo que estamos fazendo com este tema: fé, amor e esperança. E nos dê a graça, Pai, a cada domingo de sermos tocados pelo Senhor. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Amém. Assentai-vos, pois de oração silenciosa eu tenho os avisos.